O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. queridas mamães aqui presentes, a quem nós dedicamos esta Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, com toda a igreja no Brasil, celebramos neste final de semana a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. Digo no Brasil porque a igreja de todo mundo celebrou na última quinta-feira essa solenidade. Como aqui no nosso país não é dia santo de guarda, não é feriado, nós temos a permissão da Santa Sé para transferir esta liturgia para o domingo próximo, seguinte, a quinta-feira em que toda a igreja celebra. Haja vista ser muito importante a nossa presença, nossa participação nesta festa da subida gloriosa de Jesus aos céus. Hoje nós lembramos, meus irmãos, o segundo mistério glorioso do Santo Rosário, a ascensão de Jesus aos céus. Também aquele artigo do símbolo dos apóstolos, do creio que nós rezamos toda a missa dominical, ressuscitou o terceiro dia, está assentado, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Essa liturgia, meus irmãos, vem nos assinalar que pertencemos aos céus. Jesus, que celebra hoje o seu último mistério neste mundo. Nós sabemos, o Senhor veio a este mundo, é um mistério que nos encantou, o mistério da encarnação, o Verbo de Deus que se fez carne para habitar em nosso meio. Uma grande alegria para nós, Jesus que nasceu para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Pois Jesus teve a sua vida oculta por 30 anos, ao lado do seu pai adotivo José, vivendo no silêncio, na oração, no trabalho com o seu pai, na presença dos seus pais, São José, o pai adotivo, e a Santíssima Virgem Maria. E conhecemos muitos relatos da vida pública de Jesus. Aqueles 3 anos intensos, a partir dos seus 30 anos, que Jesus assume a missão de anunciar a boa nova, a boa notícia do reino. E qual é esta boa notícia? Que ele veio para salvar a todos. Nesses 3 anos da vida pública de Jesus, ele perdoou os pecadores, ele acolheu os pobres, ele libertou os endemoniados, ele realizou muitos prodígios, muitos milagres. E o grande prodígio que ele realizou foi a sua entrega total, radical na cruz, em nosso favor. Morreu por nós pecadores, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a ascensão
A subida de Jesus aos céus, meus irmãos, então, é o último mistério da vida de Jesus neste mundo. Porque depois Jesus inaugura uma nova maneira de estar presente na nossa vida. Essa Santa Liturgia, meus irmãos, da subida de Jesus aos céus, nos permite fazer, dentre tantas meditações, 3 que eu gostaria de destacar com vocês. Termos sempre o coração ao alto, elevado. Alimentar no nosso coração a esperança do céu e assumir a nossa missão do dia a dia. Corações ao alto. O sacerdote, sempre no início da oração eucarística, nos faz esse convite. Corações ao alto, e a Assembleia responde o quê? O nosso coração está em Deus. É isso, meus irmãos. Jesus está, por força do seu Santo Espírito, presente em nossas almas, presente e atuante em nossos corações. Mas é necessário que nós também façamos a nossa parte, no sentido de estarmos mais próximos do Senhor. E como nós mantemos o nosso coração ao alto? Sobretudo através da oração. Devemos compreender, meus irmãos, que a oração é um encontro que fazemos com Jesus. Jesus é uma pessoa com a qual nós devemos sempre nos relacionar. E como nós convivemos com a Santíssima Trindade? Através da oração. Sempre gosto de lembrar, meus irmãos, que podemos estar sozinhos fisicamente. E geralmente ficamos. Mas jamais espiritualmente somos sozinhos. Deus está sempre conosco. Então vamos cultivar o nosso coração ao alto, cultivar a prática da oração, sermos pessoas de mais reza, de mais oração. Já perceberam, meus irmãos, que nosso dia a dia, tantos compromissos nós assumimos, tantos afazeres, tanto estresse. Que momento, que hora do nosso dia, por exemplo, nós dedicamos à oração, para estarmos com Deus, nesta intimidade. A ascensão vem nos mostrar, meus irmãos, que Jesus sobe aos céus, mas deseja permanecer em nossos corações. Ele está conosco, mas nós estamos com Ele. Então é preciso saber cultivar a oração. Outra forma de estarmos unidos ao Senhor é através da palavra. O Senhor nos deixou a sua palavra para ser meditada e, sobretudo, para ser assimilada no coração e praticada. A exemplo de Nossa Senhora, nós somos convidados a guardar no coração os ensinamentos do Senhor que nos são oferecidos por meio da sua santa palavra. Então, diante disso, podemos pensar: que valor, que importância nós atribuímos às Sagradas Escrituras? Tem católicos que não têm intimidade com a palavra, têm medo da Bíblia, nem se digna a folhear algumas páginas para meditar, para refletir, para rezar com a palavra. Já tem algum tempo, meus irmãos, que a igreja tem orientado a prática da Lexio Divina, que é a leitura orante da Bíblia, ou seja, rezar com a palavra. Então precisamos redescobrir a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida, porque o Senhor se revela a nós também por meio da sua palavra. Então, se eu não tenho intimidade com a palavra, como eu vou aprofundar ou progredir na minha experiência com Deus? E sobretudo, meus irmãos, nossos corações ficam sempre elevados quando nós celebramos a Eucaristia. Pão e vinho consagrados, que tornam-se para nós corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que Jesus, no Evangelho de hoje, assim que é elevado aos céus, os apóstolos se colocam numa atitude de adoração. Eles adoraram o Senhor. Meus irmãos e irmãs, sejamos aqueles adoradores que o Pai procura para o seu Filho Jesus. Saibamos sempre e cada vez mais adorar Jesus em espírito e verdade. Vamos crescer no amor, no carinho, na adoração a Jesus Eucarístico, visitando mais a Capela do Santíssimo.
participando com devoção, com atenção, com piedade da celebração da Eucaristia. Que presente, que privilégio para nós. Quem somos nós para o céu abaixar aqui na terra, quando nós nos reunimos em torno do altar para a celebração da Santa Missa? E Jesus se digna a vir até nós, na singeleza, na simplicidade do pão e do vinho, que após a invocação do Espírito Santo, tornam-se o corpo e o sangue do Senhor. Então os nossos corações são elevados quando nós rezamos, quando nós perscrutamos a palavra de Deus, quando nós adoramos a Eucaristia. O segundo ensinamento, meus irmãos, a esperança do céu. A festa de hoje nos mostra que nós não somos deste mundo, embora aqui estejamos. Nós estamos, mas não somos. Olha a diferença do verbo. Nós estamos, mas não somos. Nós devemos então alimentar a esperança do reino dos céus. A certeza da eternidade, meus irmãos, conforta o nosso coração quando nós atravessamos as noites escuras da vida. As crises, as dificuldades, os problemas, as incompreensões, as perseguições, porque somos de Deus. Essa certeza do céu sempre fortaleceu a fé dos cristãos na igreja primitiva, por exemplo. Então o céu é o nosso destino, para nos ensinar, meus irmãos, que nada daquilo que nos faz sofrer, padecer, terá a última palavra. Porque nós somos peregrinos neste mundo, caminhamos para a pátria celeste, para a vida eterna, onde lá o Senhor ressuscitado, a Santíssima Virgem, São João Paulo II, todos os santos e santas de Deus e os anjos nos aguardam. Então vamos fomentar, alimentar em nós essa certeza da nossa fé cristã católica. Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna. E por fim, meus irmãos, a liturgia também hoje nos permite refletir a missão. Vejam, Cristo subiu aos céus, para lá caminhamos, um dia o Senhor voltará para nos buscar, e o cristão neste contexto fica de braços cruzados, vendo a banda passar? Não. A missão da igreja, a missão do cristão, é dar continuidade à missão de Jesus. Na verdade, meus irmãos, a vida de cada cristão deve refletir a vida de Cristo, a vontade de Deus. Então, nossa missão, meus irmãos, é exalar o bom odor de Cristo no meio do mundo, é santificar o mundo através do nosso testemunho de vida cristã, através da nossa coerência de vida. Hoje, meus irmãos, nós somos tentados a um divórcio espiritual entre fé e vida. Celebro a Eucaristia, celebro os ensinamentos de Cristo na igreja, mas da porta para fora da igreja, eu vivo a minha vida ao meu bel prazer. Então o Senhor nos confia uma tarefa, uma missão, continuar a missão dele neste mundo. Então o cristão segue quem? A Cristo, não o mundo. Então é o desafio, meus irmãos, de assumirmos a nossa missão, sem medo, sem vergonha, não nos preocupando com as incompreensões e perseguições. Aliás, tudo isso é um sinalizador. Se nos perseguem, se nos criticam, porque somos cristãos, é sinal de que estamos no caminho certo. Porque a vida de um cristão reflete a vida de Cristo. O que fizeram com o Senhor, também devem fazer com os seus seguidores. Meus irmãos e irmãs, mas nos conforta saber que o Senhor está conosco, pela força e presença do Teu Espírito Santo. Ele mesmo nos falou numa outra passagem: no mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Veja que os apóstolos caminham para Jerusalém, junto com Maria Santíssima, para aguardar o cumprimento da promessa de Jesus. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Paráclito, o advogado, o defensor, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Nesses dias, meus irmãos, que antecedem a vigília e a festa de Pentecostes, vamos nos unir a Nossa Senhora,
nossa boa Mãe do céu, e vamos aguardar o cumprimento da promessa do Senhor. Vamos receber uma boa porção do Espírito Santo para sermos ardorosos, comprometidos na nossa missão de tornar Jesus mais conhecido, mais amado, mais seguido no mundo de hoje. Amém?